Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre classificação documental. Eu sou Nancy Moreira, professora deste módulo. Nesta aula, vamos aprender o que é classificação e por que a UFBA passou a adotar o Plano de Classificação do Conselho Nacional de Arquivos, mais conhecido como CONARC. Gravem bem esta sigla, CONARC, pois vamos mencionar ela várias vezes durante o curso. Classificar, segundo o dicionário Aurélio, é dividir em grupos ou classes que possuem características parecidas. Por exemplo, o modo como os biólogos agrupam e categorizam as espécies de seres vivos, extintas e atuais. Ou na medicina, como as patologias são classificadas. Observando sempre que eles utilizam algum tipo de tabela para facilitar a classificação publicadas por alguma entidade vinculada ao órgão. Desta forma, temos o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o Código de Viena, supervisionado pelo Ministério do Meio Ambiente, e a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, também conhecido como Classificação Internacional de Doenças CID-10, e é publicada pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Para documentos não é diferente. O Arquivo Nacional, juntamente com o CONARC, publicaram em 2005 o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, instrumento de fundamental importância para a normatização conceitual das atividades inerentes ao fazer arquivístico, que define classificação como análise e identificação do conteúdo de documentos, selecionado por categorias de assuntos sobre o qual sejam recuperados, podendo-lhe atribuir esse código. Vamos dar um exemplo muito básico. A palavra manga, que possui dois significados. Em botânica é uma fruta e também pode ser considerada parte do vestiário. Agora imagine você vai abrir um processo ou documento para a manga fruta e classifica como parte do vestiário, pois foi o que apareceu primeiro. Logo em seguida, vai abrir outro processo ou documento também para a manga, que agora é a fruta. E mais uma vez você comete o arquivo de classificar errado. 2 anos depois, você precisa resgatar o processo ou documento sobre parte do vestiário e, para sua surpresa, você encontra a manga estragada. E o processo que você queria foi descartado, pois foi criado para atingir uma finalidade muito específica e com 1 ano foi eliminado. Veja o problema. Quem vai responder por isso? Pois cabe ressaltar que as eliminações de documentos de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão ser autorizadas pelo Arquivo Nacional, conforme disposto no artigo 9º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. A não observância estará sujeita às sanções penais e pecuniárias, conforme a legislação em vigor, a saber. Artigo 314 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal Brasileiro. Artigo 72 do Decreto número 6.514, de 22 de julho de 2008. Agora eu vou explicar por que a UFBA passou a utilizar o Código e Plano de Classificação do CONARC. Por que adotar o Plano de Classificação CONARC? Algumas pessoas diriam que é para padronizar os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o que não estaria errado. Porém, a UFBA só passou a utilizar o Plano de Classificação CONARC porque teve que atender o Decreto Presidencial número 8.539 de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo nos âmbitos dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Se não fosse isso, tudo estaria do mesmo jeito que estava, pois em algum momento íamos ser obrigados a atender a Portaria Interministerial número 1677 de 2015, que define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Ambas as legislações preconizam que o documento avulso ou processo devem ser classificados de acordo com as tabelas relativas às atividades meio, de acordo com as classes aprovadas pelo CONARC, e as relativas atividades fim, de acordo com as classes elaboradas por cada órgão ou entidade aprovada pelo Arquivo Nacional. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Na próxima aula veremos algumas legislações relativas às atividades meio e fim da UFBA, plano de classificação e tabela CONARC. E finalizaremos com exemplos práticos de classificação de processos de acordo com a nova metodologia adotada para a abertura de processo e documentos. Até a próxima!